Abra, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 6, versos 66 ao verso 69. Eu ainda estou com resquício de uma forte crise de rinite, com sinusite, que afetou toda a minha voz, respiração, mas Deus vai dar graça. João 6, 66 ao verso 69, assim diz a palavra do Senhor. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, respondeu Simão Pedro, para quem iremos? Para quem iremos? Grava isso. Para quem iremos? Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos visto e crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui somente eu vou falar o contexto anterior para vocês entenderem tudo o que Deus colocou no meu coração, mas antes vamos orar. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu me coloco mais uma vez diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha me usar como instrumento nas tuas mãos, para que vidas sejam alcançadas, tanto as pessoas que estão aqui presentes, como as que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eles não vieram aqui ou não estão conectados para ouvir homem falar, porque se tão somente eu falar, meu Deus, absolutamente de nada eles aproveitarão. Mas eles vieram aqui para ouvir o Espírito Santo de Deus falar. E se o Espírito Santo de Deus falar, basta uma só palavra, uma só, para que haja transformação, libertação, cura, santificação, perdão, salvação. Então, eu clamo, Espírito Santo de Deus, fala através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Esteja atento, que é uma das palavras mais simples, mais impactantes que podem, eu creio, transformar a sua vida. Todo o capítulo 6 é um dos capítulos maiores da Bíblia. Nós vemos no início que houve a primeira multiplicação de pães. As pessoas ficaram maravilhadas, porque você imagina, 7 pães, 2 peixinhos, e Jesus transforma aquilo em milhares, para alimentar milhares de pessoas, e pessoas assistiram. Imagina nos dias de hoje, está aqui, 7 pães, 2 peixinhos, milhares de pessoas, e Jesus faz um milagre. Tem um milagre maior, que é Jesus fazer aparecer cesto também, porque ainda sobraram pães e colocaram dentro de cesto. Jesus fez aparecer cesto. Então as pessoas ficaram impactadas, aquilo ali mexeu com eles. Ato contínuo, Jesus andou sobre o mar. Os discípulos, aquela ilustração grandiosa da Bíblia, aquele fato que Pedro anda sobre o mar. E depois Jesus começa a falar, vocês estão impactados porque vocês viram uma comida, um pão? No verso 35, no verso 48, Jesus fala, eu sou o pão da vida. No verso 51 ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ali ele começa a falar numa figura, um símbolo sobre o pão, que muitos distorcem usando a transubstanciação. Você quer saber se tem amparo bíblico para transubstanciação? Vá no capítulo 6 de João. Mas não está falando isso. O que é transubstanciação? É a crença de que a hóstia se transforma em carne, literalmente. E de que o vinho se transforma em sangue, literalmente. Domingo que vem é Santa Ceia, né? Domingo que vem é o nosso culto de ceia do Senhor. E quando for ter a ceia do Senhor, não tem transformação de elementos, é simbologia. Somente simbologia. O pão é um símbolo do corpo de Cristo. E o fruto da vide é um símbolo do sangue de Jesus. Então, distorcem esse contexto. Aqui Jesus falava, vocês comeram do pão e vocês estão impactados. Eu sou o pão vivo, vocês têm que comer deste pão. E ali os discípulos, as pessoas que acompanhavam, e os próprios apóstolos ficaram meio pensativos. Por que ele está falando isso? Ao ponto de algumas pessoas falar, que palavra dura é essa? Porque eles estavam, dentro do seu entendimento religioso ilimitado, tendo entendimentos e fazendo pré-julgamento da palavra de Jesus, porque impactou. E a palavra de Jesus
sempre vai nos impactar. A Bíblia sempre vai nos confrontar, irmãos. Sempre vai nos confrontar. E nós podemos ter atitudes e outras atitudes quando nós somos confrontados. Normalmente, nós vemos os dias de hoje, quando nós somos confrontados, nós, como um escudo, a gente já refuta, porque a gente não vai pesquisar se verdadeiramente é o que está escrito. A gente não confronta na palavra de Deus, quando aquilo ali impacta aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos falar, crescemos ouvindo aquilo. A gente não vai de coração aberto para ver se está escrito na palavra de Deus, porque se tiver escrito na palavra de Deus, eu tenho que retroceder. Mas não é isso que acontece. Normalmente as pessoas fazem o quê? Elas refutam, elas rejeitam, elas colocam o escudo religioso e não aceitam, mesmo que esteja escrito em interpretação literal, não aceitam, não aceitam. E ali Jesus fala para eles: vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. E eles entenderam o que? Canibal. Nós temos que ser agora canibal, comer de carne e sangue, mas Jesus estava falando numa figura espiritual de salvação. Toda pessoa que se entrega a Jesus Cristo, ela está então sendo submissa à morte de Jesus lá na cruz do Calvário. E ela está então automaticamente comendo da carne e do sangue. A ceia é em memória do sacrifício de Jesus. O corpo entregue, o sangue derramado. É em memória, fazer isto em memória de mim. Quando você se converte, automaticamente você está se alimentando do corpo e do sangue de Jesus. É isso que ele falava. Por isso que ele falou, no verso 47 de João 6, aquele que crê tem a vida eterna. O ápice do capítulo 6, nesse contexto, é vida eterna. Não é ritual religioso ou transubstanciação. É salvação, vida eterna, com foco exclusivamente em Jesus Cristo. E ali os discípulos, que não eram os 12, eles se escandalizaram e falaram assim: é duro esse discurso. Imagina a oportunidade que aqueles discípulos perderam, irmãos. Imagine se você tivesse a oportunidade de estar com Jesus e ser confrontado por Jesus. Que privilégio seria. Aqui, não no contexto, muitos falariam: eu me prostraria e me submeteria à afronta de Jesus. Será? Porque aqui estão discípulos que muitas das vezes andaram 3 anos com Jesus Cristo, ouvindo palavra da própria fonte, que é Jesus Cristo. Mas de repente, por causa talvez de conceitos ou preconceitos religiosos, paradigmas que eles mesmos formaram e foram confrontados, o que esses discípulos fizeram diante de uma palavra de Jesus que poderia ser o diferencial de salvação nas vidas deles? Verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Rejeitaram Jesus, sendo que Jesus estava falando de salvação. Isso nós vemos. Quantas vezes eu rejeitei a Jesus? Quantas vezes eu tive a oportunidade de falar sim para Jesus? Mas por causa da minha criação religiosa, que me amarrava e me prendia, e tinha um véu. 2 Coríntios 3, a partir do verso 14, fala que há um véu sobre o coração. E somente quando a pessoa se converte, esse véu é retirado. Aí você enxerga verdadeiramente. Você fala: como eu fui tolo. Mas até então você se prende a todas essas questões que não te levam para o céu. Não levam. E eles abandonaram Jesus e já não andavam com ele, sendo que Jesus estava falando de salvação. Se você crê, você tem a vida eterna. Verso 47. Mas para isso é necessário que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue. Ou seja, creiam no sacrifício que daqui a alguns dias vocês vão presenciar, que é a minha morte substitutiva lá na cruz do Calvário, porque eu vou morrer no lugar de vocês. Vocês precisam crer nisso. Mas eles decidiram então, e abandonaram, e já não andavam com Jesus. Então, Jesus vira para os 12, e fala assim: porventura vocês também, olha a palavra de Jesus, dura, porque abandonou. Você acha que Jesus foi atrás desses discípulos?
Eles abandonaram e já não queriam andar com Jesus. E ele vira para os 12 e vira: porventura, quereis vós também retirar-vos? Palavra dura. E na caminhada cristã nós vamos ter palavras duras vindas da palavra e em resposta de oração. E aí Simão Pedro, ele tem uma resposta que é assim: para quem iremos? Eu busquei em 15 versões da Bíblia, 15. Existe até uma música que fala: para onde iremos nós? Todo mundo conhece? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. Eu busquei o amparo do onde. E em 15 versões da Bíblia eu não achei. Todas dizem: para quem iremos nós. Só a NTLH que fala: a quem seguiremos? Mas eu vi um amparo numa Bíblia que não é quanto mais usada por nós, mas mais usada também na religião católica. Mas nas 15 que eu procurei, sempre fala: para quem iremos? Ou para quem iremos nós? Que se refere a uma pessoa. Para quem? Estava Simão Pedro diante de Jesus, e ele fala: vocês vão retirar também? E ele fala: para quem iremos? Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Afirmação maravilhosa, perfeita. Ali Jesus anuncia que ele iria ser traído por Judas. E nós vemos que posteriormente, quando chegou o momento, os discípulos todos, mesmo Pedro, que tinha falado isso aqui, e tinha falado que daria a vida por Jesus, por um certo tempo o abandonou. Mesmo Jesus sendo o pão vivo que desceu do céu. Mas vamos nos ater a essa questão: para quem iremos, que é o tema do que eu quero trazer para vocês. E vou acrescentar aqui, como a gente ouve: para quem iremos nós? E é uma pergunta que eu quero que martele no seu coração. Você chega na sua casa, você vai lanchar, ou vai jantar: para quem iremos nós? Pergunte para você, pergunte para sua família, quando você for fazer a sua oração durante a noite: para quem iremos nós? Quando você estiver indo para o seu trabalho amanhã: para quem iremos nós? Que fique esse tema durante toda a sua vida martelando: para quem iremos nós? Porque aqueles discípulos, eles decidiram não mais andar e acompanhar Jesus. Então eles foram para algum lugar, ou eles foram seguir alguém. Qual o destino daqueles discípulos? Não sei, a Bíblia não fala. Será que eles foram salvos? Aqueles que abandonaram Jesus? Não sei, a Bíblia não fala. Mas com certeza tiveram a oportunidade, talvez única da vida, de acompanhar aquele que tem a vida eterna, que é Jesus Cristo. Em Romanos, a epístola aos Romanos, Paulo, ele usa uma linguagem retórica, onde ele faz pergunta e responde. Você vê que Romanos é assim. E aí no verso 35, ele faz uma pergunta e responde. Quem? Da mesma forma, para quem iremos nós? Paulo pergunta e responde em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Aí ele começa a responder: ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. E ele responde, ele continua na sua pergunta e resposta. E ele fecha falando que por todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A resposta de Paulo é que nada, absolutamente, pode nos afastar. Mas infelizmente a gente sabe que há pessoas que se afastam. Há pessoas que, assim como aqueles discípulos, escolhem seguir outros caminhos. Provérbios
14, 12 e Provérbios 16, 25 fala a mesma coisa. Fala assim: há caminho que ao homem parece direito. Ou seja, eu olho aquele caminho, eu analiso aquele caminho, talvez eu até julgo e confronto com a palavra, e na minha ótica até parece direito. E aí eu começo a entrar. Mas no meio do caminho eu posso entender que eu distorci a palavra de Deus para satisfazer desejos próprios meus. E o versículo fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele dá em caminhos de morte. Então, quando eu opto em seguir caminho que não é de Jesus Cristo, eu posso ir por caminhos de morte, caminhos que me levam talvez até a morte eterna, que é a condenação ao inferno. Hebreus 9, 27 fala, portanto, cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A gente não sabe o que vai acontecer. Como vários testemunhos, pastor André deu testemunho, pastor Simval deu testemunho, eu já dei o testemunho. Dia 13 de dezembro do ano passado. 13 de dezembro do ano passado. Eu estava tudo bem. De repente eu senti uma dor aqui, no estômago, mas não muito forte. E aí a gente que é homem, é cabeça dura. Não, minha esposa falou, vai no hospital. Vou, mas não vou nada, vou em médico aqui. Mas de repente eu acordei na madrugada para orar. E quando eu acordei, me levantei, o ato de me levantar doeu. E aí eu falei com ela, está doendo? Ela falou, então amanhã você vai no hospital. Eu não ia. Mas de repente eu pensei assim, eu vou. 10 da manhã eu cheguei no hospital e lá já fui recolhido para UTI. Uma trombose no fígado, de 5 centímetros. E a médica, eu falei, não, eu não trouxe nem chinelo. Eu não trouxe roupa. Me deixa em casa buscar. Não, você não entende. Primeiro ela falou, você vai ser internado. Tá, mas, meu Deus, vou ser internado. Tá bom. E aí quando vem o rapaz para levar, senhor Lúcio Andres, sou eu. O senhor está indo para UTI. Eu falei, o quê? UTI? Não, está errado. A médica falou que eu ia ser internado. Ela não falou que ia para UTI. Aí vem a médica, senhor Lúcio, o senhor não entende, seu caso é grave. O senhor está com um trombo enorme, perto da veia porta. Esse trombo, se ele se deslocar para o seu coração, o senhor morre. Se se deslocar para o pulmão, o senhor tem muito problema para o cérebro. Nós vamos começar imediatamente um tratamento. E se não surtir efeito, o senhor tem que ir para a cirurgia. É UTI. E vai eu para UTI. Aí você pensa assim, meu Deus, ainda mais eu que corro, né? Atleta. Tomo remédio até hoje. Aí fiz os exames. Eu tenho tendência a desenvolver trombose. Pelo médico vou ter que tomar anticoagulante para o resto da vida. Deus pode curar? Pode. Mas você não sabe se nós estamos preparando agora o final do ano. 10, 9, 8. Você não sabe se esse vai ser o seu último ano aqui nessa terra. Você não sabe. Você não sabe se ainda vai ter 2025. Há expectativas de que nós tenhamos mais muitos anos, mas você não sabe. E aí muitas das vezes você entra por caminho que vai te conduzir, infelizmente, para a morte eterna. Porque é distante de Jesus. E você se apega aos paradigmas e aos padrões religiosos. E você então é conduzido para fora da salvação. Mateus capítulo 13, do verso 19 ao verso 23, tem a explicação da parábola do semeador, que todo mundo conhece. No verso 19 fala: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Há pessoas que não tomam decisão de se afastar, como aqueles discípulos, de uma vez, mas elas passam a vida toda fazendo com que a palavra seja à beira do caminho, nunca tomam decisão por Jesus.
nunca assume a Jesus Cristo. É sempre à beira do caminho. É sempre mais ou menos a sua caminhada cristã. Não leem Bíblia, não oram, não jejuam. Congregar quando dá. Processo de santidade não existe, porque há permissividade para tudo que é de errado. E eu tenho, quando eu faço isso, eu tenho justificativas plausíveis para fazê-lo. Palavra, eu faço a leitura quando eu posso, normalmente assim, ó, vamos ver o que Deus quer falar comigo. Filhos do diabo, opa, isso não é para mim não, vamos ver outro versículo. Você vai ser abençoado, opa, isso aqui é Deus falando comigo. E os versículos que eu ouço, eu tento encaixar a minha vida, porque a palavra está sempre à beira do caminho. E o que Satanás faz? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração, porque à beira do caminho a palavra nunca chega no coração, e a pessoa passa a vida toda assim. Verso 20 de Mateus 13: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Talvez, pode vir até aqui à frente, numa decisão mais externa, não sincera. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou perseguição. Olha os versículos se interligando. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será perseguição, angústia? Mais uma vez. E aqui, Mateus está falando, angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O quê? Você agora é evangélico? Esse negócio de Jesus, olha o que você fez. E agora quer dar uma de bonzinho aí. Agora quer dizer que está salvo. Fez tudo de errado, principalmente os pseudo-amigos, né? Os pseudo-amigos. Os pseudo-amigos falam isso. Fez tudo de errado, agora quer dar uma de bonzinho. Diz que mudou nada. Não tem duração, porque chega a perseguição, a angústia, por causa da palavra logo se escandaliza. Eu citei hoje, que eu tive uma experiência em 2014, quando eu tomei posse no cargo que eu passei no concurso aqui no DF. E eu cheguei no órgão onde eu trabalho atualmente, e quando eu tomei posse, você chega novinho, não sabe de nada, que eu fiquei 22 anos na Força Aérea Brasileira, então a minha experiência é de militarismo. Aí de repente eu passo a ser civil. E chego no órgão que eu trabalho, e a minha chefe, porque a notícia chega antes, ele é pastor. Aí a minha chefe vira para toda a equipe e fala assim, daqui a 6 meses no máximo a gente desvia ele. Eu novinho, tem que ficar calado, né? Em espírito eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus. Atitude minha, antes de entrar no órgão, todo dia, eu levantava a mão. Senhor, eu não aceito isso, essa afronta, porque começou uma afronta, uma perseguição gigantesca. Antes eu impunha as mãos para o rumo daquele prédio. Eu não aceito isso. Ou essas pessoas se convertem, ou o Senhor tira. Ou essas pessoas se convertem, ou o Senhor tira. Ou essas pessoas se convertem, ou o Senhor tira. Eu não passei no concurso para passar o que eu estou passando aqui. Só eu sei a luta que foi, o estudo. E aqui essa perseguição não vai prevalecer, no nome de Jesus. Ela me deu 6 meses, né? Os 6 meses se passaram, eu não me desviei. Com 9 meses, Deus tirou ela da chefia e eu assumi o lugar dela. Agora eu sou chefe. Tudo muda, né? Agora está na minha mão. Agora, ao invés de ameaçar as pessoas que iriam se desviar, agora eu tenho o poder para converter essas pessoas através da palavra. E Deus usa, irmão. E eu pedindo para Deus oportunidades, porque ali o meu testemunho era a melhor pregação. Um dia um servidor que é espírita, ele chegou e falou assim, eu sonhei com o Lúcio. Tive um sonho com o Lúcio. O que foi que você sonhou? Sonhei que você chegava aqui e rezava para nós. Aí eu falei assim, olha a oportunidade, né? Olha Deus falando. Vocês sabem o que significa o sonho do fulano? É que ele quer, Deus quer que eu ore para vocês. Aí todo mundo, é mesmo. É mesmo, é mesmo. Então todos os dias, enquanto eu estive lá, às 17 horas, eu ia lá, trancava a porta e eu orava por aquelas pessoas.
todos os dias, de uma ameaça de que iria me desviar, porque veio a perseguição, a angústia. Eu não me furtei do meu posicionamento cristão, pelo contrário, eu continuei sendo luz naquele órgão. Deus me colocou em posição de honra, e ali eu passei a ser instrumento de Deus, para provar quem é Jesus Cristo na minha vida. Esse que falou assim, que sonhou que eu rezava para eles, ele falou: Lúcio, 2 pessoas na minha vida, ele tem em torno de 55 anos, 2 pessoas na minha vida que eu creio que tem poder a oração, é a minha tia e você. Nunca vi igual. Você ora e as coisas acontecem. Eu falo, nem sempre, né? Mas Deus atende. É porque na angústia ou perseguição por causa da palavra eu não me escandalizei. E você não deve ser assim. Esse é o que não tem raiz em si mesmo. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. São 2 pezinhos lá no mundo. Eu estou na igreja, né? Mas 2 pezinhos no mundo. Não tem transformação, não tem mudança. Festa mundana, vai em todas. Tudo que o mundo oferece, ele aceita. A fascinação no mundo, ele não consegue. E são detalhes mínimos. Eu chamei a atenção de um jovem uma vez, quando eu pastoreava, que ele veio para falar de coisas que ele fazia. E ele abriu um sorrisão: pastor, eu já aprontei nessa vida. E aí ele falou aquela linguagem do mundo, que eu não vou me atrever a falar aqui. Mas eu já fiquei com várias mulheres. E com aquele sorrisão. Eu falei assim: você acha que aquilo foi certo? Foi não. E por que você ainda tem prazer em lembrar? É porque o seu coração está lá ainda, a sua alegria está lá ainda. Então você tem que falar com pesar, e não com alegria. Quando você fala das coisas erradas que você fez, tendo relação sexual fora do casamento, isso é pecado e leva para o inferno. Então quando você fala essas coisas, você não tem que falar com alegria. Principalmente na roda entre homens, né, que a conversa é essa, homens do mundo. Roda de escarnecedor. Os pés ainda estão no mundo, a fascinação do mundo ainda faz com que a pessoa não se firme. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo é a fascinação das riquezas. Sufoca a palavra e fica infrutífera. Fascinação da riqueza. A pessoa está feliz, culta, abençoada, eu louvei. Aí vem o pastor falar de generosidade. O coração, porque o coração ainda está nas coisas desse mundo. Irmão, quando nós morremos, tudo fica. Essa roupa, se eu morresse agora, pum, essa roupa fica, esse celular fica, minhas redes sociais ficam, tudo fica, o meu carro fica, o meu apartamento fica, tudo que eu conquistei, humanamente falando aqui, fica. E eu tenho 2 destinos: ou eu estou com Jesus e vou para o paraíso, para ter a eternidade com Ele, ter a vida eterna, conforme João 6,47, ou eu vou para o inferno. Por quê? Porque a fascinação do mundo, os cuidados do mundo ainda imperam na minha vida. Cuidado da riqueza. 1 Coríntios 15:19 fala que se a nossa esperança em Cristo se limitar tão somente às coisas dessa vida, somos os mais infelizes ou os mais miseráveis, a depender da tradução, de todos os homens. As riquezas, o dinheiro é empecilho para muitas pessoas poderem se entregar totalmente para Jesus Cristo. Mesmo a gente falando que nós somos sérios, pastores sérios, olha o resultado da Igreja Oceano da Graça. Olha o resultado. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse produz, frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. É a pessoa que, mesmo sendo confrontado, ele fala: para quem iremos nós? Se a minha única alternativa hoje é Jesus Cristo, pode acontecer o que for, pode ter a perseguição que for, pode ter a afronta que for, a provação que for, e muitas das vezes nós não teremos respostas.
Há coisas que você não vai ter resposta. A vida toda você buscando, Senhor, me responda o porquê, o para quê que eu passei por isso, e você poderá não ter respostas. E há situações que te dão uma rasteira e você cai. Mas o segredo da caminhada cristã é você virar para Jesus, mesmo caído, mas você se levantar, olhar nos olhos dele e falar: Senhor, eu não compreendo tudo que eu estou passando. Eu não compreendo, mas uma coisa eu te digo, mesmo com todas as interrogações que pairam aqui ou aqui, mesmo com todas as pressões do mundo, da família, da minha carne e do diabo, mesmo com vontades, confesso, de abandonar a caminhada, uma coisa eu te digo, Senhor Jesus, eu continuo te amando. Esse é o segredo. Existe uma conspiração a nível mundial para poder tirar a essência sua da sua caminhada cristã, para você ser afrontado, porque nós, Gálatas 5,16 fala: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da vossa carne. E o 17 explica, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não possais fazer o que é do vosso querer. Então nós temos duas alternativas: ou nós andamos na carne, que é mais fácil, ou você acha que não é? Chegar em casa e maratonar na Netflix, é bom, não é? Naquilo que satisfaz a nossa carne. Vai ler a Bíblia para você ver, já começa a bocejar. A mente voa. Pensa tudo quando você vai orar. Você pode passar horas, igual o início de namoro. Início de namoro. 4 horas no telefone, falando só bobeira. Aí no final, eu vou desligar. Desliga você. Então tá bom. Não, você desliga primeiro. Isso varou a noite toda, em claro. Você desligou? Não, então desliga. Eu vou desligar, hein? Você ainda não desligou? 4 horas, 5 horas, a noite inteira. Mas vai orar, para ali e vai orar para você ver. Já começa: Senhor, eu estou com sono. Pode ser amanhã que eu vou orar. A carne não quer nada espiritual. Lutar contra pecado, a carne não quer. Para quem iremos nós? Muitos têm se afastado da essência do Evangelho por conta de perseguição, angústia, fome, nudez, perigo, espada. Espada aqui, a essência é morte. Você perde um ente querido, você se afasta. O pastor André acabou de falar, perdeu seu paizinho. A gente passa um momento de luto, e esse luto perdura por muitos dias, não é fácil. Apesar da gente saber, a gente tem a alegria de saber o destino quando morre em Cristo. Mas vem momentos de lembrança. Minha mãe faleceu em 2018. Até hoje, muitas das vezes, eu paro, penso, momentos que me lembram e arremetem à minha mãe. Aqui espada está associada à morte, porque muitas das vezes você não tem respostas do motivo pelo qual o ente querido morreu. E muitos se afastam. Vícios são mais fortes do que Jesus Cristo na vida de muitas pessoas. Os vícios, dos mais simples aos mais profundos. Amor ao mundo, religiosidade, necessidade de aprovação dos outros. Nós vivemos uma época de pessoas que buscam aprovação dos outros, like, de pessoas que ela nunca vai conhecer, para alcançar o maior número de seguidores. Porque hoje, unção ministerial passou a ser número de seguidor. Não precisa nem pregar bem, não. Você, a depender do número de seguidor, as pessoas vão... Eu estou em rede social, eu sei o que é isso. Mas 2 pezinhos no chão. Eu fui convidado, ano passado, para o aniversário da pastora Sara Shiva, de 50 anos. Rede social faz coisa, né, irmão? Ela me convidou e eu fui lá em São Paulo.
Só celebridades. E eu lá quietinho, na sala, na área VIP, falei, ela nem lembra quem sou. E eu comecei a conversar com um pastor, que eu também não conhecia. E ele começou a conversar comigo, e a gente ficou juntos ali, porque eu estava deslocado, porque só celebridades. Mas ela me viu no meio daquela multidão, num salão nobre, lá de São Paulo. E ela veio, pastor Lúcio Andres, que bom que o senhor veio. Ela falou essa frase assim, ó, o senhor é necessário nas redes sociais. Eu falei, ô pastora, que benção, obrigado, para mim é uma honra estar aqui. E ela falou, no final eu quero falar contigo também. Mas por que eu falei isso? Aquele pastor que não era tão conhecido, ele falou assim, me segue. Eu falei assim, eu não sigo porque me pedem não. Praticamente eu não sigo quase ninguém, mas porque me pedem não. E aí ele, qual a sua rede social? Eu falei, quando ele falou, e ele viu que eu tinha um razoável número de seguidor, ele foi e chamou a esposa dele, você precisa ver a expressão corporal dele, que o corpo fala. Segue ele. Interesse, jogo de interesse, e você sabe que isso existe. E pessoas negligenciam seus princípios por causa de número de seguidor. Não tem problema não, eu tenho o corpo bonito, que problema tem eu fotografar o meu corpo, às vezes mulher até casada, expô-lo nas redes sociais, para ganhar like, e se eu não ganhar, eu me frustro. Pessoas cristãs, ou seja, andando por caminho, distante da essência da palavra que fala de santidade. Vida cristã, a porta é estreita, irmão. Então eu não posso mais agir como eu agia. Tudo que para mim era normal antes de me entregar a Jesus, não é mais normal. O que eu fazia antes não pode ser mais normal. Eu não posso achar mais normal. O caminho é apertado, a porta é estreita. Para quem iremos nós? Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Essa pergunta foi feita por Tomé em João 14. Jesus estava falando para os discípulos, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E Tomé falava assim, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E nós não sabemos que caminho é esse. E aí no verso 6, Jesus fala assim, ó, eu, Tomé, eu, Igreja Oceano da Graça, eu, Jesus Cristo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o que Jesus fala para nós hoje. Para quem iremos nós? A resposta de Simão Pedro: tu tens as palavras de vida eterna. E no verso 69, ele fala, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Está aqui o fechamento daquilo que eu quero trazer de reflexão para hoje. Você toma uma decisão, para quem iremos? A resposta é Jesus Cristo. Todos sabem que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém tem salvação senão por ele. Mas você vai andar a sua caminhada cristã com a palavra à beira, distante, vai ser afrontado, vai se afastar como aqueles discípulos, ou você vai crer e conhecer que Jesus Cristo é o Santo de Deus? Crer. Quando você toma uma decisão por Jesus Cristo, você crê que Ele morreu na cruz do Calvário? Você crê que Ele é o único mediador, 1 Timóteo 2,5? Você crê que não há salvação em nenhum outro nome abaixo do céu, Atos 4,12? E você crê que verdadeiramente Ele é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6? Você crê que Ele é o unigênito do Pai, e que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, João 3,16? Você passa a crer, mas crer é fácil, até os demônios creem. Ou você acha que demônio não crê que Jesus Cristo é o Senhor? Ele crê, crer é fácil. Uma vez eu ouvi uma frase assim, não na forma de idolatria ou de adoração, mas você crê em Jesus? Se perguntar para... até o ateu vai falar, creio. Agora, e a pergunta, será que Jesus crê em você?
Será que Jesus confia em você? Será que Jesus, fazendo um raio-x da sua vida cristã, da sua caminhada, desde a sua decisão, será que Jesus fala assim: este ou esta é um servo ou é uma serva de Deus? Porque crê, meu irmão. Agora o segredo é conhecer. O segredo é conhecer. Lá em Mateus capítulo 7, versos 21, 22 e 23, a palavra fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Louvor, por favor. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Porque muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós realizamos maravilhas. E eu lhes direi explicitamente: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. O segredo é conhecer. O segredo é conhecer. Crer e conhecer. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, porque nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Muitas pessoas param na fase de crer. Eu creio. Quer ver? Começando do primeiro ao último e passando aqui. Você crê que essa é a palavra de Deus? 100% vai falar creio. Creio. A outra pergunta: se você crê, você lê a Bíblia todo dia? Não. Então você não conhece a Bíblia. Você crê que Jesus é a salvação? Creio. Mas você tem entrado pelo caminho apertado, se abstido de práticas que te afastam de Deus e vivido em santidade? Então você não conhece a Jesus. Você precisa verdadeiramente conhecer a Jesus. Pastor, a forma que nós passamos a conhecer Jesus está aqui, ó. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu preciso, para servir um Jesus que eu não vejo, ter fé. E está aqui, ó, Romanos 10,17. A fé vem pela pregação, ou pelo ouvir a palavra, e a pregação pela palavra de Cristo. Está aqui, ó. Eu conheço a Jesus quando eu conheço a sua palavra, porque conhecendo a palavra eu conheço a Jesus, e eu passo a conhecer de acordo, eu passo a conhecer e viver de acordo com essa palavra. Para quem iremos? Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Santo. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 4,3. E essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus 12,14. Não se iluda, está escrito: sem santificação ninguém verá a Deus. No céu não entra pecado. Sem santificação ninguém verá a Deus. Para quem iremos nós? Fique de pé no nome de Jesus. A minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma da vida que me
pois Vá tenho sede buscando ter uma intimidade que talvez você nunca tenha tido com Jesus Cristo. em outras fontes. É noite de entrega. É noite de você crer, mas de você passar a conhecer a Jesus Cristo. É noite de você tomar decisões que talvez nunca tenha tido em toda a sua vida. É para isso que você veio aqui hoje. Não quero mais em outras fontes. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga, quero beber. Declare isso. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu. Entregue-se e conheça Jesus. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, perseguição, angústia, fome, nudez, perigo, espada? Para quem iremos nós? É a pergunta que fica nessa noite. É Jesus Cristo? Ou diante de uma afronta, você vai fazer igual aos discípulos? E Jesus vai falar: porventura, quereis vós também retirar-vos? E aí eu pergunto: há alguém que mesmo que esteja sendo perseguido, mesmo que esteja cheio de dúvida, que é normal, mas sabe que o caminho é Jesus Cristo, mas nunca tomou a sua decisão? Você veio aqui para isso hoje, irmão. O Espírito Santo te trouxe aqui, não foi por causa de um convite, ou um mero acaso, ou uma vontade. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, foi para isso. De manhã teve o batismo, e a irmã de uma das batizandas, que não era ainda cristã, não tinha tomado a decisão por Jesus, ela entendeu, e ela fez assim, ó. Não fez assim, ou assim, ela fez assim. E ela, que veio só para testemunhar a irmã dela se batizando, agora ela tem um nome escrito no livro da vida. Da mesma forma, eu pergunto: quem ainda não tomou a decisão por Jesus? Sabe que é o caminho, não adianta você ficar resistindo. E vai tomar pela primeira vez, nunca tomou a decisão por Jesus, levante a sua mão bem alto, sem qualquer sombra de dúvida. É levantar mesmo. Tem alguém nessa situação que nunca tomou a decisão por Jesus? Você sabe que o caminho é esse, você sabe, mas vai hoje tomar a maior e melhor decisão da sua vida, que é Jesus Cristo. Há alguém nessa situação? Levante a sua mão, eu quero orar por você, para que você tenha então a vida eterna. E a segunda pergunta é: alguém que se afastou, porventura se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje quer voltar correndo para os braços do Pai, e sabe que não tem nada no mundo ou distante de Jesus, e quer voltar para os braços do Pai. Tem alguém nessa situação e quer voltar para os braços do Pai? Levante sua mão, eu também quero orar por você. Eu sei que tem.
Eu sei que há pessoas que estão na dúvida, será que vão pensar de mim? E agora? E que vão pensar de mim, o vizinho aqui, o que vai... Meu irmão, eu não tenho problema nenhum em passar aqui e não ter conversão. Eu sou curado quanto a isso. Aleluia. Não tem problema nenhum. Nenhum. Glória a Deus. Nenhum. Mas é porque eu sei que há pessoas. E não é só ele. Eu sei que há pessoas que estão numa luta interna gigantesca. Ou você se omite e queira Deus que você tenha outra oportunidade, ou você numa atitude de rompimento de grilhões, levanta a sua mão e fala: eu quero tomar a decisão por Jesus, porque até hoje eu só criei, mas eu quero conhecer a Jesus. Quem mais? A segunda pessoa que vai tomar a decisão, vem cá. Aleluia. Serva de Deus. Aleluia. Vem cá. É um momento de guerra. Eu sei, porque eu já estive. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu já estive com essas mesmas dúvidas. Não, o que vão pensar de mim? Será? O caminho é Jesus Cristo. Eu não estou te oferecendo uma religião. Eu estou aqui dizendo que o caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é salvo senão por Ele. A terceira pessoa que vai tomar a decisão por Jesus Cristo. Cadê a terceira pessoa? Levante rápido a sua mão. Ainda temos tempo, mas pouco tempo, para a gente poder orar. A terceira pessoa, ou estava afastada dos caminhos do Senhor, volte, o Pai te chama, o Pai te chama. Cadê a terceira pessoa? Eu preciso orar e passar, irmãos. Então, pela última vez, eu vou perguntar, nessa noite é a sua última oportunidade. Quem se decide por Jesus Cristo pela primeira vez? Levante sua mão. Ou quem estava afastado dos caminhos do Senhor e vai voltar hoje, levante também a sua mão. Amém? Eu vou orar por eles. Qual o seu nome? Não quero mais buscar em outras fontes. O Igor e a Yasmin tomaram aqui as suas decisões. E a Yasmin está em lágrimas. É o Pai falando contigo. É Jesus Cristo tocando no seu coração. Igreja, levante suas mãos para cá. Igor e Yasmin, repitam comigo essa oração. E a igreja com as mãos levantadas. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 fala: se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o restou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 13 fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que vocês vão fazer agora. Confessar com os lábios, crendo com o coração. Repitam comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou pecador, e eu me arrependo de todos os meus pecados, e eu os confesso diante do Senhor, e eu os entrego a Jesus Cristo, porque eu creio no perdão de Jesus, na sua morte, lá na cruz do Calvário, em meu lugar. E eu creio também na sua ressurreição. Por isso, a minha decisão é para um Jesus vivo, que eu nessa noite, diante da igreja e do mundo espiritual, eu o recebo como meu Senhor e meu Salvador. Espírito Santo de Deus, passe a habitar em mim. Me ajude em todos os momentos, para que eu nunca, jamais me afaste dos teus caminhos. Escreva o meu nome no livro da vida, porque a tua palavra que foi pregada diz que fazendo isso eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna, e a partir de hoje eu sou salvo, porque eu me decidi por Jesus, e eu não quero só crer, mas também conhecer o meu Deus. Igreja, aplauda Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. A melhor decisão que vocês tomaram nas suas vidas. Eu estarei ali com o meu livro no Oceano Store.
Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, meu pastor.